vez mais, a sociedade tem exigido do Estado uma posição cuidadosa, principalmente quando o assunto é gasto público. E aí que entra uma ferramenta importantíssima, que possibilita ao gestor o uso eficiente e transparente do dinheiro público na aquisição de bens e serviços. Eu estou falando das licitações, tema do artigo 5º de hoje. A Constituição diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. Sobre licitações, eu converso agora pela plataforma Zoom com o professor de Direito Administrativo, Felipe Dalenogari, e com a advogada e professora de Direito Civil, Maitê Damé. Os dois do Rio Grande do Sul, direto aqui para o artigo 5º. Muito obrigada pela participação de vocês no nosso programa. Doutor Felipe, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente o que é uma licitação e quando ela é necessária. Claro, Flávia. Flávia, a licitação é um processo administrativo por meio do qual a administração pública busca selecionar a proposta com o resultado de contratação mais vantajoso. E a licitação, como regra geral, ela é obrigatória para aquisição de bens, contratações de serviços, obras, alienações públicas, concessões e permissões. Para todos esses objetos, a licitação ela se torna a regra. Obviamente que nós teremos algumas exceções previstas na lei, que são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação. E a gente vai falar mais sobre elas durante o programa. Doutora Maitê, agora por que a administração pública precisa se valer de licitação quando tem que comprar um bem ou serviço? Então, Flávia, a importância da licitação para a administração pública e também para os cidadãos é para garantir uma maior transparência, o cumprimento do princípio da legalidade por parte do poder público, que tem que observar esse princípio em toda a sua atuação. Então, ressalvadas as hipóteses previstas na lei de dispensa da licitação ou da sua inexigibilidade, a contratação através do processo licitatório assegura uma maior transparência, assegura um resultado maior por parte da administração pública, que pode, inclusive, ter uma economia maior partindo desse processo. E economia significa benefício para todo mundo, né, doutora Maitê? Exatamente, principalmente para o cidadão. Agora, doutor Felipe, esse ano entrou em vigor uma nova lei que trata do tema, a Lei 14.133, de abril de 2021. O que essa lei traz de novidade? Flávia, ela traz muitas novidades, principalmente a implementação de algumas ferramentas para garantir alguns princípios constitucionais, como cidadania, transparência e também celeridade. A nova lei de licitações, ela traz inúmeras ferramentas para garantir a transparência, porque é através da transparência que o cidadão vai poder exercer o controle social sobre as contratações públicas. Nós vamos ter muitas novidades, como a implementação do Portal Nacional de Contratações Públicas, que vai centralizar a divulgação de todas as licitações realizadas por todos os municípios, pelos estados, pela União. Nós teremos algumas obrigatoriedades, como, por exemplo, como regra geral, a licitação passa a ser realizada na forma eletrônica. Se não for realizada de forma eletrônica, obrigatoriamente a administração pública terá que filmar, terá que registrar a sessão pública com recursos de áudio e vídeo e disponibilizar isto no processo. Nós teremos no Portal Nacional de Contratações Públicas um cadastro unificado de fornecedores, nós teremos lá o cadastro de empresas punidas, de empresas declaradas inidôneas, tudo isso à disposição do cidadão para que possa acompanhar. Além disso tudo, nós temos também, para aumentar a transparência, a instituição do sistema de acompanhamento de obras públicas, em que a administração pública fica obrigada a lançar imagens e vídeos das obras públicas que estão sendo realizadas para que o cidadão possa acompanhar. Então,
eu gosto muito de dizer, a nova lei de licitações, ela traz um acréscimo em transparência que vai possibilitar cada vez mais o exercício da cidadania por cada um de nós, membros da sociedade. Interessante isso que o doutor Felipe falou, né, doutora Maitê? Não só acompanhar a licitação, mas ali a execução também é papel do cidadão, né? Está fazendo a sua parte, exercendo a sua cidadania. É isso aí. E esse portal da transparência, que é previsto pela nova legislação, vai viabilizar esse controle por parte do cidadão, especialmente em razão de utilizar uma plataforma digital, onde o acesso hoje para as pessoas está mais facilitado do que se tinha anteriormente. Doutor Felipe, essa lei também traz mudanças aí, ela trata dos crimes cometidos nos processos licitatórios. Na prática, o que isso significa? Flávia, essa lei, na verdade, que essa parte da lei, que é a parte penal, né, ela retira de dentro da lei 8666 os tipos penais e transfere para um capítulo próprio dentro do Código Penal. Efetivamente, não há uma mudança significativa na tipificação das condutas, mas há um aumento nas penas. E essa nova lei, ela também vai facilitar aí o processo licitatório, doutor Felipe? Muita gente tem dito que ela não desburocratizou o processo. Todavia, eu entendo, né, que ela traz, sim, alguns instrumentos de desburocratização. Ela traz a possibilidade da administração pública dispensar parcialmente ou totalmente a documentação de habilitação para as licitações com pequeno valor, traz instrumentos de celeridade processual ao inverter as fases do processo licitatório como regra. Então, lá quando veio o pregão, no ano de 2000, através de uma medida provisória, posteriormente com a Lei 10.520 em 2002, a marca do pregão foi a celeridade em virtude da inversão de fases, que foi a colocação da fase de classificação e julgamento das propostas antes da fase de habilitação. E a nova lei adotou essa sistemática como regra, tanto para o pregão quanto para a concorrência, que são as modalidades ordinárias utilizadas com maior frequência pela administração pública. E a transparência destes processos é uma aliada para que o cidadão tenha acesso aos gastos públicos, como a gente vem falando aqui. E sobre isso, nós recebemos uma pergunta. Como o cidadão pode ter acesso às informações sobre as licitações que ocorrem na administração pública? Doutora Maitê, então vamos explicar direitinho aí para o cidadão como é que ele pode ter acesso ao processo de licitação que está acontecendo ali, seja pelo governo federal, estadual ou municipal. Então, Flávia, a lei prevê a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse portal será realizado através de um site oficial eletrônico, né? E toda a divulgação será centralizada, tanto provenientes de entidades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos entes federativos como um todo, será concentrada nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. E através dele, então, o cidadão pode ter acesso a essas informações. Doutor Felipe, e o cidadão que perceber aí que tem alguma irregularidade, o que ele pode fazer? Como que ele deve proceder? Isso é muito interessante e é um conhecimento, Flávia, que deveria ser de acesso a todo cidadão brasileiro. Bom, ele tem vários meios. Ele vai exercer o que nós denominamos tecnicamente de controle social da administração pública. E é através do controle social que ele tem a possibilidade de acionar outros meios de controle, como, por exemplo, ele pode representar perante a própria administração pública uma irregularidade que ele tenha conhecimento, ele pode procurar a administração pública e fazer uma representação para que ela instaure um processo administrativo investigatório. O cidadão, ele também pode representar perante o Tribunal de Contas. Se os recursos públicos forem da União, ele pode representar perante o TCU, Tribunal de Contas da União. Se os recursos públicos forem estaduais ou municipais, perante o respectivo Tribunal de Contas. Este Tribunal de Contas vai instaurar um processo administrativo que vai apurar eventual conduta ilícita por parte dos gestores.
O cidadão tem uma ferramenta muito importante também no Ministério Público, pois ele poderá representar perante o Ministério Público esta irregularidade e o Ministério Público promover as medidas que estão a seu alcance, como a instauração de um inquérito cível para apurar eventual ato de improbidade administrativa. E, por fim, esse cidadão ainda pode ajuizar uma ação, que é a chamada ação popular, a ação judicial própria do cidadão para controle ou buscar anulação de um ato lesivo ao patrimônio público ou à moralidade administrativa. Então veja que há uma gama muito grande de ferramentas para que o cidadão possa exercer o controle social sobre a administração pública. E vamos a mais uma pergunta de telespectador. Quais são as principais regras de competição para um processo licitatório? Doutor Felipe, quais são essas regras? O processo licitatório, né, ele segue todo um rito, é um conjunto de atos e procedimentos. Ele é um processo extremamente vinculado. A administração pública tem pouquíssima margem discricionária. Então, há uma instauração de um processo licitatório, a elaboração de uma fase de planejamento, que nós chamamos de fase preparatória, em que a administração pública vai planejar aquela aquisição, vai elaborar instrumentos como um estudo técnico preliminar, um projeto básico, um projeto executivo, um termo de referência, vai elaborar o edital da licitação, submeter este edital para aprovação jurídica, posteriormente vai publicar esta licitação para só então dar início ao que nós chamamos de fase externa, que são os procedimentos em si do desempenho da licitação, que vai se dar como regra com a abertura das propostas, uma fase de lances, um julgamento das propostas, passando para a habilitação das empresas na nova lei. A empresa classificada em primeiro lugar vai passar por uma fase recursal até uma fase de encerramento, em que a autoridade competente ela vai adjudicar e vai homologar o processo licitatório, que resultará em uma contratação. Agora, doutora Maitê, a lei também prevê o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Como é que isso se dá na prática? No caso da contratada, sendo ela uma pessoa jurídica que contrate, então, com a administração pública e que venha praticar qualquer tipo de ato ilícito através de um abuso por parte da personalidade jurídica que a pessoa jurídica tem, e aí eu preciso explicar que dentro do direito civil, né, nós temos a diferenciação entre a personalidade jurídica da pessoa, dos sócios, dos administradores dessa pessoa jurídica e da própria pessoa jurídica em si. Então, sempre que na contratação com a administração pública houver esse abuso da personalidade jurídica, seja para dissimular, né, atos ilícitos de qualquer natureza, seja ainda através da confusão patrimonial entre os sócios e a pessoa jurídica, a lei prevê a possibilidade de se utilizar da desconsideração da personalidade jurídica e, com isso, né, em razão desses ilícitos causados à administração pública, atingir a pessoa dos sócios, dos administradores que tenham aí, que estejam envolvidos nessas ações fraudulentas. Agora, a nova lei, ela já entrou em vigor, a outra ainda está valendo, as duas vão coexistir por um tempo. Como é que está funcionando, doutora Maitê? Essa lei entrou em vigor de forma imediata e ela fez a previsão de que durante um período de 2 anos desde a sua entrada em vigor, a coexistência dela com a lei anterior. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e vamos a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. O
Artigo 5º está de volta, hoje falando sobre licitação. Uma importante ferramenta que possibilita ao poder público o uso eficiente e transparente do dinheiro que também é público. Sobre esse tema, eu continuo conversando pelo Zoom com o professor de Direito Administrativo, Felipe Dalenogari, e com a advogada e professora de Direito Civil, Maitê Damé. Doutor Felipe, o que é o devido processo licitatório? Bom, nós podemos extrair o devido processo licitatório do próprio princípio do devido processo legal. Então, a atuação da administração pública em matéria licitatória, ela é processual, ela é procedimentalizada. Nós vamos ter o processo licitatório como um conjunto ordenado de atos e procedimentos que objetivam assegurar o resultado de contratação mais vantajosa para a administração pública. Este é assegurar o resultado de contratação mais vantajoso. Mas também o processo licitatório tem, dentre os seus objetivos, assegurar um tratamento isonômico entre os licitantes, para que seja garantida a justa competição. Tem também, dentre os seus propósitos, evitar contratações com sobrepreço ou com superfaturamento, bem como aquelas com preço manifestamente inexequível, e sempre buscar incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. O desenvolvimento nacional sustentável é um dos princípios previstos na nova lei de licitações e ele deve ser sempre buscado de modo que se assegure a sustentabilidade não apenas econômica, mas também ambiental, cultural, social. No mínimo, essas dimensões devem sempre ser buscadas pela administração pública através do devido processo licitatório. Doutora Maitê, pelo que o doutor Felipe explicou aqui, está tudo lá direitinho previsto no devido processo licitatório ali. Por isso também é tão importante o cidadão ficar atento e ver se o dinheiro está sendo gasto de forma adequada, até porque o que é gasto de forma irregular acaba prejudicando a todos, né? Exatamente. É a função do cidadão no exercício daquela política de controle social fazer essa análise, né, e ter esse controle do gasto público. A gente sempre tem que saber se o dinheiro público está sendo empregado de forma correta ou não. E a nova lei de licitações objetiva justamente evitar qualquer tipo de gasto indevido ou de forma deslocada por parte do poder público na contratação de obras e serviços. Nós recebemos uma pergunta de telespectador, mas antes de mostrá-la, eu chamo uma reportagem que tem a ver com a dúvida. Vamos ver. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, rejeitou a liminar requerida pelo município goiano de Alto Horizonte e manteve decisão judicial que suspendeu o contrato celebrado entre a prefeitura e duas construtoras para execução das obras de inauguração de um hospital municipal por supostas irregularidades no contrato firmado com dispensa de licitação. As obras foram interrompidas por uma decisão de primeiro grau e mantida pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o acórdão, a Prefeitura de Alto Horizonte não atendeu à exigência da legislação específica de enfrentamento à pandemia da Covid-19 em relação à devida justificativa para a dispensa de licitação na área da saúde. No STJ, o município goiano tentou reverter a decisão sob a alegação de que impedir a entrega do hospital comprometerá o atendimento aos pacientes infectados com o novo coronavírus. Mas, para o presidente do STJ, apesar da existência de interesse público na construção de hospitais durante a pandemia, os atos administrativos devem cumprir rigorosamente as normas de funcionamento da administração pública. De acordo com o ministro, a suspensão dos contratos para as obras do Hospital Municipal de Alto Horizonte é necessária para evitar eventual lesão ao patrimônio público. Então, vamos ver agora a dúvida do nosso telespectador. Em quais hipóteses o administrador vai deixar de fazer licitação? Doutor Felipe. O administrador ele pode deixar de fazer licitação nas hipóteses previstas constitucionalmente, que são as hipóteses do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, que prevêem a situação de
dispensa e inexigibilidade de licitação. A nova lei de licitações, ela traz as hipóteses de inexigibilidade de licitação quando houver inviabilidade de competição. Além disso, nós teremos a hipótese de licitação dispensável, em que o administrador público, se assim desejar, poderá fazer licitação, mas possui autorização legal para dispensá-la. Por fim, nós teremos a hipótese de licitação dispensada, em que o administrador, para alienar alguns bens públicos em determinadas situações, poderá também deixar de fazer licitação. Agora, quando a licitação acontece, quem é que fiscaliza? A licitação ela é fiscalizada pelos órgãos de controle interno da administração, como as controladorias. Poderá haver a fiscalização pelo Tribunal de Contas, que auxilia o Poder Legislativo no exercício do controle externo, e também pelo cidadão. Agora, doutora Maitê, realizada a licitação, é feito ali, celebrado um contrato entre as partes. De quem é a responsabilidade se esse contrato não é cumprido como deveria? O que pode acontecer? Bom, Flávia, então a gente precisa considerar que a nova lei ela trouxe uma alteração no que diz respeito à responsabilidade com relação ao cumprimento do contrato. Primeiro, que ela inova trazendo a possibilidade da exigência por parte da administração pública, nos casos de contratação de obras de engenharia, a possibilidade da administração, então, exigir a contratação de seguro garantia por parte da pessoa jurídica que participe da licitação, né? Justamente para garantir o cumprimento, a finalização do cumprimento da obra. E, além disso, a lei também traz uma alteração no que diz respeito à forma da responsabilidade. A lei anterior previa uma responsabilidade subjetiva, ou seja, na responsabilidade subjetiva há que se fazer a análise da culpa daquele que causa o dano, então, na situação do descumprimento do contrato. Doutor Felipe, vamos falar agora então dessa situação que a gente já vem vivendo aí há uns bons meses, que é a pandemia. De que forma que tudo isso tem influenciado e ainda vai influenciar nos processos licitatórios? Sem dúvidas, Flávia. Nós tivemos um impacto muito grande, podemos dizer, tanto na fase licitatória quanto na fase contratual. A administração ela precisou de celeridade, cada vez mais celeridade, principalmente na aquisição de insumos relacionados, à parte sanitária, a aquisição de álcool, aquisição de máscaras, de respiradores, de medicamentos. Então, nós tivemos, durante esse período da pandemia, um regime licitatório praticamente de exceção. E, com isso, nós tivemos a edição de algumas leis que trouxeram a possibilidade excepcional de dispensa de licitação, como foi o caso da própria Lei 14.065 de 2020. Podemos dizer que nós tínhamos um regime licitatório antes da pandemia e durante a pandemia nós passamos a ter um outro regime de licitações e contratações públicas. E sofreremos os impactos disso durante um bom tempo, durante um bom período ainda. Agora, a gente escuta sempre falar aí na situação de emergência, que o senhor mesmo citou aí. Explica direitinho para a gente, só para a gente saber o que caracteriza uma situação de emergência. Bom, inicialmente há necessidade de que haja um ato formal do poder público reconhecendo a situação de emergência, como ocorreu no caso da pandemia, em que nós tivemos um ato do Poder Legislativo reconhecendo a situação de emergência. A partir disso, para a licitação pública, há necessidade de afinidade. Como assim afinidade? A partir do momento em que eu tenho uma emergência, eu posso dispensar a licitação para aquilo relacionado à situação de emergência. Eu não posso me aproveitar de uma situação de emergência para adquirir carro oficial zero, helicóptero para transporte de servidores não relacionados à pandemia. Eu não posso me aproveitar da situação de emergência para fazer uma dispensa para aquisição de itens de luxo que não estejam relacionados à situação emergencial em si. Então, isso é algo que o cidadão tem que ficar atento e o gestor público mais ainda,
porque há possibilidade de eventual responsabilização dele ao se desvirtuar ou se afastar da efetiva situação que gerou a emergência. Agora, doutora Maitê, para a gente encerrar aqui, de que forma que todas essas alterações aí que a nova lei trouxe beneficiam diretamente aí o cidadão? Me parece que o principal benefício para o cidadão é a possibilidade desse acesso mais facilitado ao controle dos gastos e das licitações realizadas pelo poder público. A própria ideia de ter acesso a todas as licitações que são realizadas no âmbito dos entes federativos num local, né? E a própria questão do portal nacional da contratação pública, que permite que o cidadão tenha acesso a todas as informações ali, todas juntas, relativas aos entes federativos, a todas as licitações que o poder público está realizando. Bom, e com essas considerações, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Felipe e doutora Maitê, muito obrigada por participarem aqui do artigo 5º conosco. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!